Existe um tipo de conexão que escapa a qualquer explicação lógica. Não é o toque, não é a química, nem mesmo a profundidade de uma conversa. É algo que parece falar diretamente com a sua alma e que, por mais que você tente, não consegue traduzir em palavras. Carl Jung, um dos maiores estudiosos da mente humana, dedicou boa parte da vida a compreender esse mistério. E a conclusão a que chegou pode transformar a maneira como você enxerga cada relação que já viveu e todas as que ainda estão por vir. Porque para Jung, nada disso acontece por acaso. Existem forças invisíveis e profundas que nos conduzem na direção de certas pessoas. E o mais perturbador é que elas parecem saber exatamente onde estamos feridos. Jung chamava de individuação o caminho que cada um de nós percorre para se tornar, de fato, quem realmente é. E o curioso é que essa jornada muitas vezes atravessa o amor. Mas como saber se a pessoa ao seu lado, ou aquela que você deseja tanto, é realmente a certa? Como distinguir uma paixão passageira de uma conexão escolhida pelo inconsciente? Para Jung, todo encontro profundo carrega um propósito escondido. Ele criou o termo sincronicidade para descrever aqueles acontecimentos que parecem mera coincidência, mas que guardam um sentido maior. Quando duas pessoas se cruzam num momento exato da vida, marcadas por dores, desejos ou transformações semelhantes, é como se o universo preparasse o palco para que duas almas pudessem se enxergar de verdade. Não apenas com os olhos, mas com a alma. E então surge aquela sensação estranha e inconfundível, a de que você já conhecia aquela pessoa há muito tempo. Esse sentimento não pode ser fabricado, ele simplesmente acontece. E quando acontece, algo dentro de você se transforma para sempre. O mais interessante é que esse tipo de conexão raramente nasce em dias tranquilos. Ela costuma florescer em momentos de crise, de solidão, de transição. Jung dizia que a alma procura a cura através do outro. Por isso, o amor verdadeiro pode começar exatamente quando tudo ao redor parece desmoronar. É nesse caos que as forças inconscientes ganham voz, trazendo à superfície aquilo que precisa ser visto, transformado, amado. Se você sente que aquele encontro foi mais do que uma coincidência, que ele carrega um chamado silencioso para dentro de si mesmo, talvez seja a hora de escutar. Porque, para Jung, o amor não começa quando nos apaixonamos. Começa quando começamos a nos reconhecer no outro. E isso é apenas o início da verdadeira jornada. Aqui está uma ideia que contraria quase tudo o que nos ensinaram sobre romance. Para Jung, o amor verdadeiro não é o encontro de duas metades que se completam. É a união de duas individualidades que já estão em processo de completude. O que isso significa na prática? Que ninguém pode te salvar de você mesmo. Ninguém pode preencher o vazio da sua identidade. E ninguém deveria carregar o peso da sua felicidade. A pessoa certa, segundo Jung, é aquela que te desafia a crescer, que reflete partes de você que ainda não reconhece, inclusive aquelas que você preferia esconder. É aí que entra o que ele chamava de sombra. Tudo aquilo que reprimimos ou negamos em nós mesmos. Quando nos apaixonamos intensamente, muitas vezes estamos projetando no outro a nossa própria sombra, os nossos desejos inconscientes. E essa projeção pode ser tanto perigosa quanto transformadora. É nesse ponto que muitas relações se confundem. Achamos que estamos apaixonados por alguém, mas, na verdade, estamos fascinados por uma fantasia construída a partir das nossas carências mais profundas. E isso, inevitavelmente, nos conduz à frustração. Quando o outro deixa de corresponder à projeção idealizada, sentimos raiva, decepção, tristeza. Mas Jung enxergava aí uma oportunidade preciosa, a chance de nos vermos com mais clareza. A pessoa certa, então, não é aquela que não te faz sofrer, é aquela que, mesmo sem querer, ativa em você os pontos cegos que precisam ser iluminados. O amor verdadeiro, nesse sentido, é uma espécie de alquimia psicológica, um processo doloroso de queima e renascimento interior. E é exatamente por isso que ele é tão raro. Porque exige de nós não apenas sentimento, mas consciência. Exige olhar para dentro com honestidade, coragem e vulnerabilidade.
Jung dizia que o amor começa onde termina o medo. E o que mais tememos, no fundo, é sermos vistos como realmente somos, inseguros, falhos, contraditórios. Por isso tantas relações permanecem na superfície. Porque mergulhar de verdade no outro é, antes de tudo, mergulhar em si mesmo. Imagine que você encontra alguém e sente que tudo se encaixa. Os gostos, as conversas, os planos para o futuro. Tudo flui como se o universo tivesse conspirado para juntar vocês dois. Mas, aos poucos, essa pessoa começa a te incomodar, a tocar feridas que você nem sabia que existiam. Às vezes é com um olhar, outras vezes com um silêncio. E você sente desconforto, angústia, medo de perder o controle. Segundo Jung, isso é um ótimo sinal, ainda que pareça o contrário, porque o amor verdadeiro não é confortável o tempo todo. Ele dói porque expõe. Ele cura porque sangra primeiro. Quando alguém ativa suas sombras, quando você se vê obrigado a confrontar seus medos, seus ciúmes, sua necessidade de controle ou seu desespero por aceitação, é porque essa pessoa está funcionando como um espelho poderoso da sua alma. A pessoa que te ama de verdade não vai confirmar suas ilusões. Ela vai, consciente ou inconscientemente, provocar o seu crescimento. E crescer dói. Crescer exige desconstrução. Muitas vezes, o relacionamento começa como um encontro mágico, cheio de leveza. Mas à medida que o vínculo se aprofunda, ele revela camadas mais densas da psique. Traumas antigos vêm à tona. Inseguranças enterradas reaparecem. O medo da rejeição, do abandono, da perda, começa a se manifestar. E aqui está a bifurcação. Muitos desistem nesse ponto, achando que não era amor de verdade. Mas para Jung, é exatamente aí que o verdadeiro amor começa. Porque só quando nos sentimos seguros o suficiente para sermos vulneráveis é que permitimos que o outro veja quem realmente somos. Não a versão polida, sedutora e simpática que mostramos no início, mas o eu ferido, inseguro, contraditório. Se a pessoa continua ali, mesmo diante da sua verdade nua, então existe uma chance real. O verdadeiro amor não é paixão eterna. É presença constante. É saber que mesmo nas fases mais sombrias, alguém escolhe ficar, não por obrigação, mas por reconhecimento, porque vê em você não um ideal, mas um ser humano em transformação, e decide fazer parte desse processo. Jung também falava de anima e animus. Dentro de cada homem existe uma imagem inconsciente do feminino, a anima, e dentro de cada mulher, uma imagem inconsciente do masculino, o animus. Essas figuras internas formadas desde a infância influenciam profundamente a forma como escolhemos nossos parceiros. Quando encontramos alguém que ativa essa imagem interna, sentimos uma atração magnética, quase espiritual. Acreditamos ter encontrado a alma gêmea, o par perfeito. Mas, na verdade, estamos vendo o reflexo da nossa própria psique projetado naquela pessoa. Jung chamava isso de projeção anímica, e ela pode ser tanto o início de um grande amor quanto a raiz de uma grande decepção. Porque nenhuma pessoa real consegue sustentar para sempre a fantasia idealizada que criamos em nossa mente. E quando essa fantasia começa a ruir, quando a realidade do outro se impõe com todas as suas imperfeições, é comum que o encanto se quebre. Mas essa crise não precisa ser o fim. Pode ser o começo de algo muito mais profundo. Se conseguirmos retirar a projeção e ver o outro como ele realmente é, o amor pode se tornar real. Ao perceber que aquilo que idealizei no outro é, na verdade, uma parte minha que preciso reconhecer, eu dou um passo gigante rumo à individuação. O outro deixa de ser apenas um objeto de desejo e passa a ser um espelho do meu próprio inconsciente. O amor verdadeiro não é aquele que alimenta a ilusão, é o que sobrevive à verdade. E aqui chegamos ao coração de tudo. Você já parou para pensar por que sempre parece atrair o mesmo tipo de pessoa? Por quê? Mesmo depois de tantas tentativas e até de mudar completamente o seu jeito de se relacionar, o resultado parece ser sempre o mesmo. Não importa o quanto você tente fazer dar certo. No fim,
volta a se sentir vazio, repetido, ferido da mesma forma. E é nesse momento, quando a dor parece familiar demais, que a pergunta certa finalmente surge: o problema está nos outros ou em mim? Jung dizia que tudo aquilo que nos cerca é, na verdade, um reflexo do que carregamos dentro. E isso inclui, principalmente, o amor que escolhemos, o amor que suportamos, o amor que aceitamos. Porque o amor que você atrai revela exatamente quem você é, não quem você acha que é, não quem você finge ser, mas quem você realmente é quando ninguém está olhando. O amor que você atrai revela suas feridas não curadas, sua carência não resolvida, seus padrões emocionais repetidos, sua necessidade de aprovação, seu medo da solidão, sua relação com o merecimento. E, por mais duro que isso soe, é libertador. Porque quando você entende que aquilo que chega até você está alinhado com o que vibra dentro de você, pode parar de culpar os outros e começar a se responsabilizar pela própria transformação. E não há liberdade maior do que essa. A maioria das pessoas acredita que escolher alguém para amar é uma decisão racional, baseada em afinidades ou atração física. Mas a verdade é que o amor raramente é uma escolha consciente. Ele é quase sempre um espelho inconsciente do que você acredita merecer. Quando você se sente incompleto, atrai alguém que reforça essa sensação. Quando tem medo de ser abandonado, se conecta com quem confirma esse medo. E quando lá no fundo ainda duvida do próprio valor, entra em relações em que precisa provar o tempo todo que é digno de ser amado. Você não se apaixona pelo outro. Você se apaixona pela chance de curar aquilo que falta em você. É por isso que muitas vezes nos sentimos atraídos por pessoas que nos fazem mal. É como se algo dentro de nós reconhecesse aquele padrão, aquela dor, aquele vazio. E a mente acredita que dessa vez vai ser diferente. Mas a repetição não é cura, é ilusão. Você não está sendo guiado pelo amor, mas pela falta. E a falta tem um cheiro doce, familiar, viciante. Por isso é tão difícil quebrar o ciclo. Amar alguém que espelha sua sombra é um vício disfarçado de destino. Mas e se você parasse de procurar no outro aquilo que só você pode se dar? E se começasse a se relacionar a partir da inteireza e não da carência? O amor verdadeiro não é aquele que preenche um buraco, é o que transborda uma plenitude. Você só vai atrair alguém emocionalmente saudável quando estiver disposto a encarar sua própria dor e curar o que ainda está em aberto dentro de você. Isso não significa ser perfeito, significa estar consciente, presente, inteiro o suficiente para reconhecer o que merece e o que não merece mais. Quando você muda internamente, tudo à sua volta muda também. As relações mudam, as escolhas mudam, o que te atrai muda e o que você permite também. Porque o amor que você atrai revela quem você é. Mas o amor que você escolhe manter revela quem você decidiu se tornar. É importante entender que o amor que você atrai não é culpa, é espelho. E espelhos não servem para punir, mas para revelar. Eles mostram onde ainda dói, onde ainda falta, onde ainda existe uma parte de você pedindo para ser vista, compreendida e acolhida. É nesse ponto que a jornada se torna íntima, porque a cura do amor não acontece na presença do outro, mas na solidão lúcida do autoconhecimento. Cada vez que você atrai alguém que te ignora, te manipula ou te esvazia, ali está uma lição sobre o que você ainda tolera, sobre o quanto ainda negocia sua paz para não se sentir só. Mas amor não é sacrifício. Amor não é mendigar atenção. Amor não é aguentar o que te diminui por medo de ficar sozinho. A cada vez que você escolhe se respeitar, mesmo sentindo falta de alguém, a cada vez que diz não ao que te machuca, você está dizendo a si mesmo que está pronto para atrair um amor diferente. E é exatamente por isso que Jung dizia: aquilo que você não traz à consciência volta como destino. A escolha é sua. Ou você continua reagindo a partir da sombra, ou começa a viver a partir da luz que descobriu em si. A maior armadilha do amor inconsciente é a fantasia. Aquela ideia silenciosa de que o outro vai te salvar,
vai te tirar da solidão, vai resolver suas inseguranças, vai preencher seus vazios. Essa fantasia é construída aos poucos, muitas vezes desde a infância. Quando não fomos vistos, passamos a procurar olhos que nos enxerguem. Quando não fomos ouvidos, buscamos ouvidos que validem nossas dores. Mas nenhuma pessoa consegue ocupar esse lugar. Nenhum parceiro consegue ser pai, mãe, terapeuta e amor romântico ao mesmo tempo. O que começa como conexão vira dependência, o que parecia amor vira cobrança, e você volta ao mesmo ponto, vazio. É nesse ponto que muitos se revoltam. Dizem que o amor não vale a pena, que ninguém presta, que é melhor ficar sozinho. Mas essa revolta não é lucidez, é defesa. Porque dói demais admitir que você também tem responsabilidade sobre o amor que atrai. É mais fácil culpar o outro do que encarar o espelho. Mas enquanto você continuar alimentando essas ilusões, vai seguir atraindo o mesmo tipo de pessoa com outro rosto, o mesmo fim com outro começo. Porque não é o mundo que precisa mudar. É o seu olhar. Quando você começa a amar a si mesmo com profundidade, as ilusões perdem o brilho. Você para de aceitar migalhas, para de se contentar com menos, para de negociar a sua paz. E o amor que você atrai começa a mudar. Isso não significa que você vai atrair um relacionamento perfeito. Perfeição não existe, mas existe maturidade, consciência, equilíbrio e, principalmente, verdade. Você começa a se conectar com pessoas que não querem te completar, mas caminhar ao seu lado, que não querem te consertar, mas te conhecer, que não querem te usar, mas construir algo com você. Muitas pessoas confundem intensidade emocional com profundidade afetiva. Acham que quanto mais forte for a conexão inicial, mais verdadeiro será o amor. Mas intensidade não é profundidade. Muitas vezes é apenas um reflexo do caos interno sendo projetado no outro. Atrações explosivas podem parecer destino, mas frequentemente são apenas feridas antigas se reconhecendo. Amar não é desaparecer na presença de alguém. Amar é se manter inteiro mesmo diante da entrega. Quando você vive a partir de um lugar curado, o amor não vem para te salvar, vem para te acompanhar. Você não busca mais em alguém a resposta para seus dilemas, porque já aprendeu a lidar com eles. O amor deixa de ser uma montanha-russa emocional e passa a ser um porto seguro. Não porque se tornou monótono, mas porque você deixou de confundir sofrimento com profundidade. Um dos maiores sinais de maturidade emocional é a capacidade de dizer não para o que te machuca. Mesmo que esse não doa, mesmo que ative o medo da rejeição. Muitas vezes, o amor que você atrai é diretamente proporcional ao nível de amor próprio que você pratica. Não aquele amor próprio de redes sociais, de frases prontas e poses calculadas, mas aquele que acontece quando ninguém está vendo, quando você escolhe não responder uma mensagem que te enfraquece, quando se afasta de quem só aparece quando precisa, quando para de justificar atitudes imperdoáveis com desculpas emocionais. Esse tipo de amor próprio vem da clareza, não da raiva. E quem vive com clareza percebe que o verdadeiro amor não gera confusão, ansiedade ou dúvida. Ele traz calma, direção e presença. Talvez você já tenha entregado seu coração para pessoas que só estavam ali de passagem, feito planos com quem nunca teve a intenção de ficar, sacrificado sua paz por migalhas de atenção. E tudo isso aconteceu porque, lá no fundo, você ainda não acreditava que merecia algo melhor. Mas não se culpe. Isso faz parte do caminho. O importante é que agora você enxerga. E a partir desse novo olhar, não vai mais aceitar menos do que aquilo que finalmente entendeu que merece. Essa virada de chave não acontece de fora para dentro. Ninguém vai chegar para te salvar. A mudança começa no seu silêncio, nas suas decisões pequenas, no seu compromisso consigo mesmo. E pouco a pouco, esse compromisso se traduz em novas escolhas, novas relações, novos caminhos. Um dia você percebe que o tipo de pessoa que você costumava atrair já não tem mais espaço na sua vida, porque você já não é mais o mesmo. Quanto mais conectado você está consigo mesmo, mais seletivo se torna com o tipo de amor que permite entrar na sua vida. Não por orgulho, mas porque finalmente entendeu o valor da sua energia. Entendeu
que estar em paz vale mais do que estar acompanhado. Que a presença de alguém só faz sentido quando soma e não quando confunde. Jung dizia que aquilo que você nega te domina, e aquilo que você aceita te transforma. Quando você aceita que não precisa mais repetir os mesmos ciclos, o amor que você atrai começa a vir de um lugar muito mais elevado. Mas isso exige coragem. Coragem para ficar só por um tempo. Coragem para enfrentar os silêncios. Coragem para refazer sua história sem pressa, sem medo de recomeçar. Porque o amor verdadeiro, aquele que te vê por inteiro, não se encontra em qualquer esquina, nem se força a existir. Ele nasce quando você está pronto. E a prontidão não é um ponto final, é um processo. Você vai tropeçar, vai sentir falta de velhos padrões, mas ainda assim vai seguir. Você não está mais disposto a pagar o preço da sua dignidade por companhia, e é exatamente aí que o verdadeiro amor começa a fazer sentido, porque ele não te diminui, ele te expande. É nesse novo lugar interno que você começa a atrair relações diferentes. Pessoas que não têm medo de profundidade, que sabem escutar, que preferem a verdade à conveniência e que enxergam você não como um projeto, mas como alguém inteiro. Você para de andar em círculos, para de insistir em portas fechadas, para de investir energia em quem só sabe receber. O tipo de amor que nasce desse lugar não precisa de promessas grandiosas, nem de juras eternas. Basta presença, verdade e uma escolha renovada todos os dias, a de permanecer, não por necessidade, mas por sintonia. O que machuca não é o amor. O que machuca é a ausência de amor, o apego disfarçado, o vazio emocional tentando se preencher com presenças instáveis. O verdadeiro amor, quando chega, não dói. Ele pode até confrontar, pode te tirar da zona de conforto, mas não adoece, não esgota, não te desmonta. Pelo contrário, ele te revela, ele te devolve a si mesmo. Carl Jung dizia que conhecer a própria escuridão é o melhor método para lidar com a escuridão dos outros. Você só consegue amar de forma madura quando já acolheu sua própria sombra. Isso não significa estar completamente curado. Significa estar consciente, saber quais são suas feridas e ter a humildade de reconhecê-las no meio da relação. O amor verdadeiro não é entre duas pessoas perfeitas, é entre duas pessoas dispostas a se ouvirem, a crescerem juntas, a se comprometerem mesmo nos dias difíceis. Você não precisa de alguém que te salve. Você precisa de alguém que caminhe ao seu lado, que celebre sua luz, mas que também esteja presente quando a escuridão vier. Quando você começa a atrair esse tipo de amor, percebe que nunca mais consegue voltar atrás. Você muda o seu padrão, e ao mudar isso, muda toda a sua vida. Se você ainda atrai relações rasas, talvez seja a hora de olhar para dentro. Não para se culpar, mas para se libertar, para se tratar com o mesmo cuidado que deseja receber do outro. Porque, no fim, o amor mais importante da sua vida sempre será aquele que você constrói com você mesmo. E é a partir dele que todos os outros se alinham. O que você acabou de ouvir não é apenas uma reflexão sobre amor, é um espelho. Um lembrete de que tudo o que você vive fora é uma extensão do que acontece dentro. Se você ainda atrai pessoas que te usam, que te diminuem, é hora de parar, respirar fundo e se perguntar: onde exatamente eu estou me tratando da mesma forma? Onde estou me abandonando para manter alguém ao meu lado? Você não aceita mais o quase, não insiste mais no talvez. Você cria novos limites, e limites não afastam o amor verdadeiro. Eles o protegem. Eles dizem ao mundo: aqui existe alguém que se respeita. E quem se respeita não implora por amor, atrai amor. O amor verdadeiro não começa quando alguém aparece. Começa quando você decide nunca mais se abandonar, nunca mais aceitar menos do que aquilo que faz sua alma respirar em paz. E esse movimento começa agora. Você não precisa estar pronto, só precisa estar disposto. Disposto a se ver com outros olhos, disposto a parar de repetir padrões, disposto a ser fiel a si mesmo, acima de tudo. O amor que você atrai é um reflexo. E agora, com tudo o que viveu e entendeu, está nas suas mãos mudar o espelho. A decisão é sua.
O recomeço é seu. E a próxima história de amor começa com você.